Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo de número 14. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, está aqui, pastora Adriana. Ontem nós fizemos 24 anos de namoro, 22 de casados. Eita, 22 anos é muito tempo, né? Orei demais para casar com ela, irmãos. Que pena que ela orou pouco. Mas eu vou falar para vocês, irmão, tem hora que nem eu me aguento. E ela está me aguentando todo esse tempo. É só Deus na vida dela mesmo. Talvez você me veja pregando aqui e fala, nossa, pastor Célio é uma benção. Fica uma semana comigo lá em casa, você vai ver quem sou eu de verdade. E ela tem me aturado, que Deus abençoe sua vida poderosamente. E os próximos 22 sejam de bênçãos, de vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Oséias, capítulo de número 2, versículo 14. Eu vou ler aqui com os irmãos, nessa versão que está Almeida Corrigida e Fiel. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém? Essa noite eu quero falar sobre o deserto com os irmãos. Antes de entrar propriamente na mensagem, quero fazer aqui trazer à memória, o pastor Cleito pregou sobre o deserto há uns meses aqui atrás, com base no texto de Mateus 4:1, e ele falou sobre Jesus quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e o pastor falou sobre o deserto como faculdade de Deus, né? Trazendo ali a experiência pedagógica que o deserto nos dá, né? E hoje também eu quero falar sobre o deserto, mas eu quero trazer aqui aos irmãos um conceito mais sobre os motivos pelo qual Deus nos leva para o deserto. E falar de desertos, irmãos, é falar de provação, de vulnerabilidade, de escassez. Falar sobre deserto é falar sobre sede, sobre dias maus, dias que chegam para todos nós, dias de angústias, de solidão, de isolamento. Falar sobre deserto é falar sobre o dia de tentação, é também falar sobre os dias ruins nas nossas vidas. O deserto vai chegar para todos nós em algum momento. Para alguns, vai chegar na forma de uma crise financeira ou espiritual. Para outros, o deserto chega no divórcio, chega na traição, chega na crise financeira. Para outros, na falta de emprego, na falta de um amor, de um companheiro, de uma companheira, na enfermidade. O deserto, para alguns, pode chegar na perca de um ente querido que faleceu e você, muitas vezes, não conseguiu superar até hoje essa perca. O deserto, ele chega de diversas maneiras e de diversas formas para a nossa vida. Para alguns, na rejeição, né? Talvez você foi rejeitado, é rejeitado e nunca conseguiu superar isso também. O deserto, na verdade, nos mostra a nossa fragilidade. Ali é onde os recursos humanos se esgotam. E nós nos deparamos com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com os nossos medos, com os nossos temores, com as nossas fraquezas. É isso que o deserto faz, mostrar todas essas coisas para nós. O deserto, amados, ele vai revelar os nossos piores amigos, ou na verdade, muitas vezes que nem amigos temos. O deserto, ele revela os aproveitadores, os bajuladores. O deserto se multiplicam os caluniadores. O deserto, falar de deserto muitas vezes é algo que nos dói, porque o deserto ele nos humilha, nos esmaga, nos mói, nos peneira. O deserto nos mostra o quanto somos soberbos, arrogantes, ignorantes, ingratos. O deserto ele nos leva a pensar. O deserto nos mostra, irmão José Orne, que o nosso dinheiro não vale nada. O deserto mostra para a gente que o nosso conhecimento não nos ajuda em nada, que a nossa influência não faz nada por nós lá. O deserto tem esta capacidade, mas o deserto também, irmãos, vai nos trazer uma verdade muito interessante, que no deserto não é um lugar de amizade, não é um lugar de companhia. No deserto é eu e Deus, Deus e eu.
E na maioria das vezes nós vamos entender que no deserto, nós vamos pensar que no deserto Deus não está lá. Porque vai parecer muitas vezes que nós estamos só, fomos abandonados, esquecidos. Israel, no seu momento de angústia, de dor, ele dizia: Deus nos esqueceu, Deus nos desamparou, Deus não se lembra mais de nós. Muitas vezes é exatamente dessa maneira que nós vamos nos encontrar, achando que Deus nos desamparou, nos esqueceu, não se lembra mais de nós, quando na verdade Ele nunca nos esqueceu. Nesse texto em que eu fiz menção de Isaías, quando Israel está dizendo isso, que Deus havia os desamparado, esquecido e os abandonado, a Bíblia vai dizer que Deus chama o profeta Isaías e manda o profeta Isaías entregar uma mensagem para Israel. Israel, naquele momento de dor, de solidão, de desamparo, naquele momento em que estava sendo oprimido pelo cativo da Babilônia, Israel, no seu momento de desespero, recebe então uma mensagem do profeta Isaías, e o profeta Isaías chega diante de Israel e vai dizer: Israel, eu trago uma pergunta de Deus para vocês. E a pergunta na boca do profeta Isaías era: porventura pode-se uma mãe esquecer do filho que cria, sem que se compadeça do filho do seu ventre? Essa era a pergunta que o profeta Isaías estava fazendo à nação de Israel quando eles estavam cativos na Babilônia. E quem sabe naquele momento eles, pensando em uma resposta ou em dizer alguma coisa, não tinham a capacidade de responder isso. Mas nós hoje temos a capacidade de responder. Se Deus perguntasse, pastora Dava, para nós: porventura pode uma mãe esquecer do filho que cria, sem que se compadeça do filho do seu ventre? Nós diríamos para Deus que sim, nós já vimos isso acontecer. Mães enterrando, matando, sacrificando, vendendo, fazendo todos os tipos de atrocidade com os seus filhos. E quem sabe Israel estava tentando encontrar na memória deles um fato como esse para trazer como resposta a Deus. Mas antes que viesse a resposta à boca da nação de Israel, Deus diz na boca do profeta Isaías: mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Ou seja, pode parecer nos momentos do nosso deserto, da nossa fragilidade, da nossa dor, dos nossos temores, das nossas crises existenciais, que nós estamos só, mas Deus nunca vai nos esquecer no deserto, nunca. Ele sempre vai estar conosco. No deserto, amados, o deserto não é algo que nós escolhemos ir para lá. A Bíblia vai nos dizer que Deus é que nos leva para o deserto. Ninguém diz: olha, a minha vida está boa e agora eu vou, Aguimar, vou ficar uns dias lá no deserto, passar uns dias de provação, de solidão, de angústia lá. Não, nós não escolhemos isso. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. É o Espírito que está levando Jesus para o deserto. O texto de Oséias, no capítulo 2, versículo 14, é Deus que está dizendo pelo profeta Oséias: eis que eu vou atrair o meu povo e vou levá-lo ao deserto, e lá no deserto falarei ao seu coração. Então nós não escolhemos ir para o deserto, mas é Deus que nos leva para o deserto. E é exatamente neste tema que eu quero pregar esta noite: por que Deus nos leva para o deserto? Existe um motivo. Não é porque Deus quer te ver sofrer, não é porque Deus gosta de te ver sofrer, de te ver chorar, de te ver sozinho, abandonado. Existem motivos pelo qual Deus nos conduz para o deserto. Eu vou pedir que o pessoal da mídia coloque aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E nós vamos encontrar neste texto de Deuteronômio 8, 2, pelo menos 4 motivos pelo qual Deus nos leva para o deserto. O texto diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Então o primeiro motivo pelo qual Deus nos leva para o deserto está aqui: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus, teu Deus, te guiou pelo deserto. O primeiro motivo pelo qual somos levados por Deus para o deserto é porque nós precisamos aprender a ser guiados pelo Senhor. Israel, aqui Deus fazendo uma referência a Israel, que foi conduzido por ele ao deserto em rumo a Canaã, terra prometida.
A Bíblia vai nos dizer em Êxodo 13:17 que Deus poderia ter levado o povo pelo caminho mais curto pela terra dos filisteus. Mas o texto vai dizer que Deus não fez isso, Deus levou eles por um caminho mais difícil, que era o caminho do deserto. E Deus vai entregar aqui os motivos, e aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Versículo 18 do capítulo 13, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Então notem, o povo está cheio de vícios, de manias, o povo está com a cabeça no Egito, o povo está com a cultura do Egito, o povo viveu 400 anos no Egito, era notório, lógico, que eles se incorporassem aos costumes do Egito, muitos deles passassem a adorar deuses do Egito, muitos deles começassem a adotar a cultura do Egito. Então, era necessário que Deus então trouxesse o seu povo para o centro da sua vontade, Deus lá habitasse esse povo, Deus transformasse esse povo. Então era necessário agora que este povo que aprendeu 400 anos a viver uma vida subjugada, agora aprendesse a ser guiado pelo Senhor. Então o que Deus vai fazer? Quando Deus quer ensinar o povo a ser guiado por Ele, Deus vai levar o povo para o deserto. Então este é o primeiro motivo pelo qual Ele nos leva para o deserto, para que possamos aprender que Ele vai guiar a nossa vida, os nossos passos, e a nossa vida não é regida, não é levada, não é vivida de acordo com o que pensamos, com o que queremos, com o que projetamos, com o que traçamos para a nossa vida, mas nós que servimos a Deus e seguimos a Tua palavra, entendemos que a nossa vida deve ser guiada pelo Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo, você não pensa como eu penso. Quando você está pensando algo, eu estou pensando algo muito maior e melhor para a sua vida. Quando você está traçando um caminho, o caminho que eu tenho para você é um caminho de vitória, um caminho de conquista, de realizações, de prosperidade, mas é necessário que você venha pensar os meus pensamentos e andar nos meus caminhos, que você aprenda a ser guiado por mim. A palavra de Deus vai nos dizer, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Porque muitas coisas não dão certo na nossa vida, irmão, porque nós queremos andar segundo os nossos caminhos, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, e não vai dar certo. E quando nós saímos do propósito, da visão, daquilo que Deus tem para a nossa vida, será o momento em que Deus irá nos levar para o deserto, para aprendermos a sermos guiados por Ele. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, no Salmo 27, versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita. O salmista entendeu, ele está dizendo, Deus, eu não quero ir para o deserto, então me ensina a ser guiado pelo Senhor, a ser traçado pelo caminho do Senhor na minha vida. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo, se você quer viver uma vida guiada por Deus, o caminho disso é pela palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Quando nós somos guiados por Deus, irmãos, o nosso caminho é um caminho de vitória. Israel, não obstante, está no deserto, vivendo um momento de escassez, de provação, de dores, de angústia, mas foi lá, sendo guiado pelo Senhor, que eles provaram da sombra no dia quente, e de uma coluna de fogo nas noites frias e escuras, porque Deus estava ensinando este povo a ser guiado por Ele. Temos que aprender a ser guiados por Deus. A palavra de Deus diz no Salmos 5, versículo 8, guia-me, Senhor, na tua justiça. No Salmo 23, versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor, o salmista está dizendo que nós vivemos em pastos verdejantes e somos guiados mansamente às águas tranquilas.
O Salmo 25, versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que possamos ser guiados pelo Senhor em todos os sonhos e projetos que nós temos. Que possamos ser guiados pelo Senhor em tudo aquilo que traçamos para a nossa vida, para que não possamos ser levados a Deus para o deserto, porque lá é um lugar de dor, aflição, angústias. O segundo motivo pelo qual Deus nos leva para o deserto, ainda em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou, neste deserto por 40 anos, para te humilhar. Deus faz isso. Deus nos leva para o deserto para nos humilhar. Porque existe momento na nossa vida, irmãos, que nós alcançamos patamares. E muitas vezes, em outras palavras, nós dizemos o que aquele homem louco disse: come, bebe, folga minha alma, porque agora tem bens para o resto da sua vida. E a palavra de Deus disse: louco, hoje pedirão a sua alma e tudo que você ajuntou de nada valerá. Existem momentos na nossa vida que nós achamos que nós somos independentes. Nós somos adultos espirituais, não dependemos mais de Deus. Aí então Deus nos humilha, nos levando para o deserto, nos permitindo passar fome, nos permitindo passar sede, para que nós possamos entender a nossa pequenez, a nossa insignificância, e que dependemos totalmente de Deus. Deus nos humilha no deserto, permitindo a fome, permitindo a sede. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que a humilhação nos leva à humildade. E a única maneira de nós agarrarmos a bênção de Deus, a única maneira de sermos abençoados por Deus, é se formos encontrados humildes diante do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 25, versículo 9, que Deus guia os humildes. Lá no Salmo 10, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Deus ouve aos humildes. No Salmo 34, versículo 2, vai dizer que os humildes ouvem a Deus. E lá em Mateus 5, versículo 3, que os humildes são bem-aventurados. E no Salmo 149, versículo 4, vai dizer que a salvação é para os humildes. Então, quando você se achar a última bolachinha do pacote, quando você achar que não precisa mais de Deus, que tudo que você construiu, tudo que você fez, quando o seu irmão é inferior a você, quando você se achar em cima de um pedestal, lembre-se, Deus tem um deserto preparado para você, e Ele vai esfregar a sua cara na areia do deserto, para você aprender a voltar a ser humilde. Deus nos leva para o deserto para nos guiar, para nos humilhar. E a terceira coisa, para nos provar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, primeiro, te guiou. Segundo, para te humilhar. E terceiro, para te provar. No deserto Deus nos prova, permitindo a fome e a sede, mas para nos mostrar que Ele é que cuida da nossa vida, para nos mostrar que Ele que tem o cuidado da nossa vida nos mínimos detalhes. Foi lá no deserto que Deus provou o povo com a fome, mas foi lá que Deus providenciou o maná e a carne. No Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. Versículo 13, aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Foi lá na provação do deserto que Deus mostrou que Ele é um Deus de providências. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, amados, que nós precisamos entender que Ele que provê na nossa vida. É Ele que traz aquilo que precisamos e no momento em que nós precisamos. Quando nós
analisamos o texto lá em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 4, a Bíblia vai dizer que nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inclinou, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus está dizendo, a roupa que vocês tinham no corpo, as crianças foram andando e crescendo durante 40 anos, e as roupas foram crescendo no corpo, os calçados crescendo nos pés, e Deus mostrando que Ele era um Deus de providência em meio à provação do seu povo. Deus nos prova, mostrando que Ele é o Deus que nos ajuda, que nos levanta, que nos provê no momento que nós precisamos. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Deus está dizendo, eu te provo e te sustento, não só na vida material, mas também na vida espiritual. O quarto motivo pelo qual Deus nos leva para o deserto: e te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus primeiro te guiou nesse deserto por 40 anos. Segundo, para te humilhar. Terceiro, para te provar. E o terceiro, para saber, o quarto, para saber o que estava no seu coração. Sabe por que Deus nos leva para o deserto? É porque no deserto que Deus vai conhecer o nosso coração. É no deserto que Deus conhece quem verdadeiramente somos. Porque quando, irmãos, nós estamos na prateleira de cima, quando as coisas estão bem, quando o carro é do ano, a casa está boa, bem equipada, os filhos na escola particular, nós olhamos a conta, às vezes não tem muito dinheiro, mas está azul, ó, glória a Deus. Comemos o que queremos, quando queremos, 4, 3 refeições por dia, está tudo bem na nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Como é que você está, irmão? Só bênção. Se melhorar, melhora. Está tudo bem. Mas é lá no deserto, irmãos, que Deus conhece quem nós verdadeiramente somos. É na escassez. É no momento da dor. É no momento da aflição, do abandono, nossas crises existenciais, que Deus verdadeiramente conhece quem nós somos, porque lá no deserto, nós mostramos o que está dentro do nosso coração. Quando Deus olha para a nossa vida, irmãos, Deus ele não olha o terno que você usa, o sapato que você calça, o carro que você anda. Deus está pouco se lixando para isso. Quando Deus olha do céu para a nossa vida, Ele procura corações. Qual é a motivação do seu coração? Por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? Quando Deus escolhe Davi como rei de Israel, e eu gosto de falar demais sobre isso, porque ali Deus revela como é que Ele trabalha e age. Deus chama o profeta Samuel e diz a Samuel: Samuel, eu tenho me provido de um novo rei, Samuel. Pega o seu chifre, enche de azeite e vem, porque você irá ungir o novo rei de Israel. E Samuel faz alguns questionamentos a Deus, mas pega o chifre, enche de azeite, como Deus mandou, e parte à casa de Jessé, o belemita. Chegando na casa de Jessé, belemita, Samuel faz a Jessé saber o propósito da sua ida. Ele diz que estava ali diante de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Jessé, ele vai seguir a tradição, está tudo bem, está tudo certo. A tradição era o primogênito. Ele vai chamar o seu primogênito chamado Eliabe. E a Bíblia vai dizer que quando Eliabe se apresenta, Eliabe, irmãos, ele era um homem de guerra. Ele era alto, ele era forte. Eliabe tinha postura, ele tinha a aparência do rei Saul. Ele era um homem de guerra, ele era forte, ele era viçoso. Não tem aquelas pessoas que impõem presença? Esse era Eliabe. Quando Samuel viu Eliabe com a postura de rei, aparência de rei, forte de guerra, Samuel pensou consigo: diante de mim está o novo rei de Israel. E ele pega o seu chifre cheio de azeite
está indo em direção a Eliabe, e Deus brada do céu dizendo: Samuel, Samuel, 2 vezes. E Samuel pensa consigo: eu conheço essa voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha o que está diante dos teus olhos. Por isso eu digo: você se me acha uma bênção, Deus sabe quem eu sou. Porque você conhece o que você está vendo. Eu prego aqui algumas vezes e você diz: nossa, o pastor Célio é uma bênção, tem uma palavra boa. Aí você vai dizer para as pessoas que eu sou uma bênção, porque você conhece a minha vida por aquilo que você está vendo. Deus me conhece de fato quem eu sou. E Deus não se relaciona com quem eu sou, como estou aqui com o microfone pregando, não. Deus se relaciona com quem eu sou dentro de casa, dentro do meu quarto, de joelhos. Essa pessoa com que Deus se relaciona. E quando Eliabe está diante de Samuel, e Samuel está pronto a deitar o azeite sobre a cabeça dele, Deus brada: eu não vejo como o homem vê, Samuel. O homem olha a conta bancária. O homem olha o carro que você anda, o sapato que você calça, o relógio que você usa. Mas eu não. Eu, Samuel, quando eu olho para um homem, eu olho para dentro do seu coração. Eliabe tem postura de rei, aparência de rei, ele tem presença de rei, mas ele não tem coração de rei. Não é este o homem que eu preparei para ser o novo rei de Israel. Quando Deus olha para a nossa vida, irmãos, Deus olha para o nosso coração. Por isso que quando Davi aparece ungido rei de Israel, e em outra parte Deus vai dizer: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Deus conhecia o coração de Davi. E é isso que Deus faz quando nos leva para o deserto. Ele quer saber o que há dentro do nosso coração. E Davi, irmãos, ele era um homem tão inteligente, um homem tão de Deus, pecador como nós. Ou melhor, né? Bem melhor que nós, pecador. Mas tinha uma coisa: quando ele foi repreendido pelo profeta Natã no seu pecado, na sua transgressão, Davi se humilhou no Salmo 51 e ele dizia: Deus tenha misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, apaga as minhas transgressões, purifica-me do meu pecado, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. O Senhor é justificado quando fala e puro quando julgas. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí ele vai fazendo a sua oração de confissão e pedindo perdão a Deus. Ele diz assim: Deus, o Senhor não quer holocausto. Se o Senhor quiser este holocausto, o Senhor sabe que eu tenho holocausto para oferecer. Eu colocaria no holocausto todos os bois possíveis. Deus, na verdade, outro dia um rei me ofereceu os bois que eu quisesse para me oferecer ao Senhor, e eu disse para ele colocar preço, porque eu não daria nada de graça ao Senhor. No Salmo 51 ele está dizendo: Senhor, o Senhor não quer holocausto, porque senão eu te daria. Mas uma coisa o Senhor nunca desprezará: um coração contrito e quebrantado. É isso que eu te entrego nesta oração. Deus nos leva para o deserto porque Ele quer conhecer o nosso coração. A palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. No Salmo 112, versículo 7: não temerás mal rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. No Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra, na onde? No bolso, debaixo do braço, no meu laptop? Não, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15:13: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 4, versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Deus nos leva para o deserto para saber o que está no nosso coração. Existem, irmãos, 4 coisas que nós precisamos aprender sobre o deserto. A primeira: o deserto é inevitável. Todos nós, em algum momento, vamos ter que passar por ele. Todos nós.
E como eu disse, o deserto para alguns é dor, outro é falta de dinheiro, outro é falta de amor, outro é na depressão, outro é na ansiedade, outro é na perca de um ente querido, não importa. Em algum momento nós teremos que passar pelo deserto. E a palavra de Deus vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 2 e versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha os dias maus. A palavra vai dizer em João capítulo 16 e versículo 33 que no mundo nós teremos aflições, e deserto fala de aflições. Ele é inevitável para a nossa vida. Em algum momento nós teremos que passar por ele. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre o deserto, que o deserto é um lugar de dependência. Isso dói. O deserto é inadministrável. O deserto, as coisas fogem do nosso controle. É no deserto que nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Quando Jesus disse aos seus discípulos: deixar vir a minhas criancinhas, interessante, eu fui aprender isso depois de velho, porque desde da terra infância dentro da igreja, eu sempre ouvi que Jesus estava falando sobre pureza, Jesus estava falando sobre a criança não ter maldade, não ter pecado. Talvez vocês muitos ouviram isso também, né? Jesus está falando: deixai vir a minhas criancinhas, porque da tais é o reino do céu, né? Está aqui a pureza, a inocência. Mas quando Jesus está dizendo esse texto, Jesus não está falando sobre isso, Jesus está falando sobre salvação. Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo: está vendo essas crianças, Aguimar? Elas não comem, elas não vestem, elas não bebem, elas não vivem sem que haja uma pessoa que faça isso por elas. Elas são dependentes de alguém. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo: se você quer viver a vida de gozo no céu, você precisa viver uma vida como uma criança, dependente de Deus. O seu vestir, o seu caminhar, o seu andar, o seu respirar, o que você come, o que você bebe, aonde você mora, o carro que você anda, é Deus que está provendo para você. Você não tem nada, Deus te deu tudo e provém na sua vida. Você é dependente de Deus em tudo. Ah, pastor, mas eu ganhei no meu conhecimento, na minha habilidade, na minha sagacidade. Não, o que você tem é porque Deus te deu sabedoria, saúde, e é Ele te mostrando que você é dependente dEle. No dia que você achar que não, Ele vai te levar para o deserto, para você aprender a viver na dependência dEle. O deserto é um lugar de dependência. A terceira coisa que você precisa aprender sobre o deserto, que o deserto ele é pedagógico. Ah, irmãos, como o deserto é pedagógico. Por mais danoso, pavoroso, humilhante, moroso, ele vai nos ensinar algo. Deus nos leva para o deserto para nos ensinar, como eu disse no início da minha mensagem. O pastor Cleito trouxe a mensagem sobre deserto, a faculdade de Deus, trazendo este lado pedagógico do deserto. É no deserto, irmãos, que nós vamos aprender a ser guiado, a ser humilde, a ser dependente, a ter um coração contrito e quebrantado. É no deserto que nós temos experiências com Deus, nós aprendemos mais de Deus. Foi no deserto da vida de Jó que Jó se aproximou de Deus, que Jó conheceu ao Senhor. E lá no capítulo de número 42 e versículo 5, ele vai revelar isso. Ele vai dizer, depois de tudo que ele passou, ele vai dizer: Deus, eu conhecia o Senhor de ouvir o pastor Cleito e o pastor Célio pregar. Agora não, os meus olhos te veem. Ele está dizendo: a minha experiência tete a tete contigo. Sabe o que faz isso, irmão? É a pedagogia de Deus. E a pedagogia de Deus é na prática, é no deserto, é no sofrimento, na dor, na escassez, na solidão. É lá que Deus nos ensina, é lá que Deus nos humilha, nos guia, nos prova e nos faz ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores patrões, melhores empregados. É lá que Deus nos ensina, no deserto, porque Ele é pedagógico.
A quarta coisa que nós precisamos aprender sobre o deserto é que ele é transitório. E essa é uma boa notícia que eu quero te dar. O deserto, ele é transitório. Você está passando por ele, mas ele não é o seu destino final. O deserto é um momento da nossa vida. O deserto é um espaço da nossa vida. O deserto é o meio pelo qual Deus nos leva para alcançarmos algo maior e melhor de Deus. O deserto é o caminho pelo qual Deus usa para que possamos chegar na promessa, na bênção, naquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. O deserto, ele é transitório. Você não vai morrer no deserto, pode ficar tranquilo. Você não vai perecer no deserto, pode ficar tranquilo. Esse deserto não é o seu fim, meu irmão, pode ficar tranquilo. Ei, pode ficar tranquilo. A Bíblia te diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite. O deserto na sua vida pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, vai amanhecer na sua vida, vai amanhecer na sua casa, nos seus negócios, você vai sair desse deserto e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Vai, irmãos, o deserto é transitório. Pastor, parece que o meu deserto é maior do que os outros. Não, é você que está andando mais lento, irmão, fica tranquilo. Quando você aprender mais, você anda mais rápido e sai do deserto mais rápido. Você está deixando pouco Deus agir na sua vida no deserto. Irmão, entrega, não pergunta por quê, é só para quê e vai embora. Diz, Deus, faz o que tem que fazer, me ensina mesmo que eu quero sair desse deserto, eu quero ir para a promessa, eu quero ir para a bênção, eu quero ir para o dia, eu quero ir, ó Deus, para a alegria. E esse dia chega para nós, a Bíblia vai nos dizer, amados, sobre isso, lá em Cantares capítulo 2 e versículo 12, que aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. Vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de você sair nesse deserto, irmão. Não há provação que dure a vida inteira, não há vale que dure a vida inteira, não há noite que dure a vida inteira. Vai amanhecer, vai chegar o tempo de você cantar, porque Deus está contigo e te dizendo, este deserto é transitório e você não vai perecer nele, você vai chegar do outro lado. Vamos ficar em pé. Como diz o pastor Subirá, para parecer que está acabando.